Você já parou para pensar quantas vezes o senso comum te enganou, quantas vezes você foi naquilo que a maioria das pessoas já dá como certo, que acredita que é verdadeiro e você se deu mal? Pois é, isso tem acontecido muito na nossa sociedade em relação a temas polêmicos, em relação a temas que não são tão caros e custam tanto, principalmente nos últimos tempos, a nossa saúde. Infelizmente, eu tentei alertar muitas vezes, nós que estamos à frente aí dessas teorias da conspiração que vão se provando cada vez mais realidade. Infelizmente, nós que saímos já dessa matrix que é a mentira que é as nossas vidas, a mentira que é propagada na mídia, que é propagada de diversas formas, né? Infelizmente, a família Rockefeller, né, que dominou a indústria farmacêutica e as instituições de ensino, as faculdades de medicina, ela propagou uma série de mentiras visando ali benefícios, lucros intermináveis, lucros gigantescos, mais e mais poder, mais e mais ganância, ambição, e através disso ela disseminou várias mentiras na própria medicina tradicional, né? Deixou de ser uma ciência que buscava cura, prevenção, para ser buscar uma ciência que só prescreve remédios, que só busca realmente o interesse da indústria farmacêutica. E é assim há algumas décadas, várias décadas já, e as pessoas não se dão conta, e muitas vezes, mas eu vou falar aqui especificamente em relação a um tema que me chama muito a atenção, que é a vacinação infantil, né? A gente tem que tomar cuidado com falar essa palavra. As picadinhas, os imunizantes infantis, muitas vezes tem lá a orientação do pediatra que você deve seguir, porque tem a cartela de vacinação e a recomendação é essa, que o MEC recomenda, quer dizer, como se... Então é porque as pessoas não despertaram ainda para que nós vivemos realmente uma manipulação, uma situação de que essas entidades, essas instituições do governo são aliadas de instituições da indústria farmacêutica, de bancos, enfim, onde eles ganham, onde eles perpetuam a nossa submissão, a nossa escravidão e a nossa doença, porque é lucrativo para eles. Então, infelizmente, se você não sai dessa matrix, se você não desperta, se você não começa a ver a realidade como ela é, né, a realidade mais profunda, saindo da superfície em que todos estão, infelizmente você vai entrar, vai tomar decisões erradas, é isso que a gente sempre procura alertar aqui, mas a ignorância, toda a conjuntura contra, acaba levando a enorme maioria das pessoas a tomar decisões erradas. Então, muitas vezes uma criança que às vezes você vai educar uma criança, como ela tem uma visão mais simples, mais pura, ela acaba acreditando na questão, por exemplo, quando você fala da luta entre o bem e o mal, a luta espiritual entre o bem e o mal, que está presente em todas as esferas da sociedade, na política, na família, em tudo, e as crianças tendem a ter uma aceitação maior dessa dualidade, né, digamos, dessa dicotomia, e os adultos não, os adultos acham que não, mas peraí, esse negócio de que o vilão, os inimigos, são inimigos da humanidade, vão fazer mal à humanidade, isso aí é muito exagerado, só que ele está se provando cada vez mais diante de várias situações que essa é a realidade. Então, quantas vezes na história da humanidade, situações que alguns alertavam e falavam totalmente contra a corrente, contra o senso comum, e eram taxados de louco e depois viram que era verdade, aí falam, não, mas é verdade, já sabia, tal. Aí todo mundo fala que já sabe, né? Aí todo mundo, né? Então, infelizmente, a gente tenta alertar, é triste porque se tratam de crianças, não só de adultos, mas hoje existe uma carga enorme de imunizantes, né, de medicações, de imunizantes de todos os tipos, principalmente dessa pandemia que teve aí, né, que é a pior que tem, é o pior imunizante que tem disparado, e as pessoas estão cada vez mais doentes, cada vez mais debilitadas, problemas cardíacos, problemas circulatórios, problemas neurológicos, enfim, vai uma infinidade de problemas, autismo nas crianças, quer dizer, que era algo que não veio, tem aí já vários estudos que tem uma correlação muito forte, muito próxima realmente com o aumento dos imunizantes, né, desde lá da década de 80. A minha geração ainda não pegou todo essa carga de imunizantes, mas também tivemos bastante. E enquanto você não tem a ignorância a respeito do assunto, você tem que realmente perdoar, porque a gente às vezes toma decisão em relação aos nossos filhos sem saber, e está tudo bem, mas agora, a partir do momento que passa a ser divulgado, passa a ter estudos, você tem que estudar, você tem que se aprofundar
você não pode ficar no senso comum, não é porque tem um pediatra ali que diz que a cartela de vacinação, ou que você adulto deve se imunizar enfim, porque isso tudo atende interesses corporativos, interesses de instituições e não interesse realmente o bem-estar do ser humano, né, que é a verdade, que é mais uma vez vamos citar mais uma vez São João, capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade vos libertará. Então, em qualquer assunto, em qualquer tema da sua vida, se você colocar essa passagem do Evangelho e buscar isso de verdade, você vai tomar melhores decisões, né? E não é necessário estudar a fundo as coisas, mas sim procurar informação verdadeira, sim procurar pessoas que têm visões diferentes do senso comum. Então, volto a dizer, o senso comum nos enganou tantas vezes na história e continua nos enganando, e infelizmente a gente tenta alertar e não consegue resultado, né? Mas a própria internet, as próprias redes sociais dificultam a circulação da gente que faz esse trabalho. Tem bastante gente fazendo esse trabalho, mas até o momento ninguém conseguiu realmente ter um alcance grande, um alcance maior da população, porque a maioria está na Matrix, está na ilusão e não consegue sair dessa situação.